né? Que é receber o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço. E agora, como me comunicar? Olá a todos. Eu tenho um grande prazer de falar desse tipo de tema, porque a gente tem uma perspectiva infelizmente, de um aumento dos tumores, né? A gente tem, se a gente não conseguir deter os avanços, e assim, essas pesquisas que têm, esses artigos que citam esses dados, são anteriores ao Covid. Então, eu qualifiquei o doutorado há pouco tempo, e eu já citava esses dados de que se a gente não conseguisse deter os avanços, em 2030 a gente ia ter um impacto maior do câncer do que das doenças cardiovasculares. Então, isso é uma perspectiva assim, muito, muito alarmante. E eu acho que nós, que somos profissionais da comunicação, da reabilitação, a gente tem que estar preparado, porque eu escuto dos meus amigos isso, que a gente tem recebido mais pacientes oncológicos nos consultórios. Eu recebo muito mais assim, pedidos de auxílio. Andressa, estou com um paciente que fez uma glossectomia, me ajuda. Às vezes, pessoas que não estão aqui próximo, né, que a gente não pode ver o paciente junto, e a gente tem que tentar auxiliar até de forma remota, porque o paciente precisa de alguma orientação. Então, eu acho que a gente, todos os fonoaudiólogos têm que ter algum tipo de capacitação sobre isso, de conversar sobre isso, porque a gente vai ter, infelizmente, um avanço nesses números. E quando a gente pensa na perspectiva do Covid, isso é pior ainda. Recentemente saiu um artigo, não é brasileiro, mas que ele mostra que a gente vai ter um aumento no número de mortes por câncer de laringe, por conta do atraso diagnóstico ou atraso de tratamento do Covid. Então, se a gente pensar que a gente vai ter muito mais mortes, a gente vai ter muito mais tumores avançados, e quando a gente fala em tumores avançados, a gente pensa em tratamentos mais agressivos e mais sequelas fonoaudiológicas. Eu sou suspeita em falar, mas a fonoaudiologia, ela é uma das principais profissões no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, junto com o cirurgião de cabeça e pescoço. Porque as sequelas são óbvias. Você vai mexer numa boca, você vai ter uma alteração de fala. Você vai mexer na laringe, você vai ter alteração de voz. Mesmo uma alteração nasal, um tumor nasal, você tem uma alteração ali nas pressões que vão ser necessárias durante a deglutição. Quando você fala em tumores de face, você tem alteração na mímica facial. Então, eu acho que poucos são os tumores de cabeça, pescoço, pele, enfim. São poucos aqueles que não alteram, não tem alguma alteração que vai impactar então, vamos dizer, na reabilitação fonoaudiológica. Então, eu acho que a gente é uma equipe muito necessária, não que as outras não sejam, mas eu acho que a gente está muito ali na linha de frente da discussão do prognóstico, na discussão da reabilitação, às vezes na escolha do tratamento do paciente, porque é um paciente que poderia fazer uma radioquimioterapia ou poderia fazer uma laringe total. O que esse paciente, às vezes eu já tive situações dessa, o paciente é um pescador, como é que ele vai ficar com uma traqueostomia definitiva? Ele não vai poder mais entrar no mar. Então, ele quer se tentar, né? Porque a gente fala em números, né? Ele quer tentar fazer uma radioquimioterapia para poder manter os órgãos ali e ter uma possibilidade de ficar sem a traqueostomia. Eu estou agora acompanhando um advogado que a gente expõe, olha, essa situação, a gente tem esse tipo de reabilitação, ele está com um T4, um tumor avançado de laringe, e ele quer tentar fazer uma técnica de preservação de órgãos para não ter uma mudança tão grande da voz. Então, e a gente ali, enquanto equipe que vai pegar o paciente logo depois do diagnóstico, eu acho que também a nossa função a gente mostrar, porque assim, é óbvio, quando a gente fala assim, um paciente laringectomizado, ele tem outras formas de falar. Mas eu acho que, dependendo da maneira que a gente expõe, é muito chocante, sabe? Ai, nossa, eu vou... E assim, a gente mostrar que não é o fim do mundo, que ele tem uma perspectiva boa de falar, que a gente vai estar do lado dele. A gente mostrar, eu acho que a gente mostrar os momentos de sucesso, sabe? Os casos de sucesso. Olha, eu tenho um paciente, eu tenho mesmo, é verdade, eu tenho outros pacientes que são advogados que continuaram advogando. Eu tenho outros pacientes que são vendedores e eu tenho uma psicóloga que ela fala com adaptação. A gente oferece os 3 métodos de reabilitação.
voz esofágica, laringe eletrônica e a prótese traqueoesofágica. Grande parte das nossas laringectomias totais, elas não são de resgate, né? Elas são primárias. O paciente vai fazer a radioterapia depois. E como é um tumor grande e normalmente a gente tenta adiantar, a gente não tem tempo suficiente para fazer um pré-operatório tão longo que a gente pudesse, o paciente pudesse se acostumar com os métodos de reabilitação. Então, a gente tem poucas próteses que são primárias. E a gente deixa, porque o ideal é que o paciente participe dessa escolha, né? O que ele espera, o que é mais fácil para ele. Porque a gente tem a falsa impressão de que o paciente vai sempre escolher a prótese traqueosofágica. Isso não é uma verdade. Tem pacientes que moram muito longe. Eu tenho pacientes assim, então o idoso ele vai ter mais preguiça de vir no INCA, né, no hospital, para trocar prótese. Não, a gente tem pacientes jovens. Eu estou aqui com uma aluna que é a Daphne, que faz o coral com eles, e ela não me deixa mentir. Tem pacientes que a gente considera jovens, né, dentro da casuística do câncer desse pescoço, que são, vamos dizer assim, fisicamente saudáveis e que, inclusive, estão aqui no INCA com uma frequência razoável e que não querem botar prótese. Eles falam assim, não quero colocar prótese e ter que vir aqui de repente para trocar. Isso é muito pessoal de cada um, sabe? Então, a nossa escolha vai assim, a gente vai filtrando. O paciente tem, vamos dizer assim, condições motoras de ocluir a prótese e fazer todo esse manejo para ele aproveitar bem a prótese, opa, sim ou não. Ele tem um aspecto visual que é adequado para ele poder fazer a higiene da prótese, porque é um lugarzinho difícil, às vezes escuro, ele precisa enxergar bem para poder fazer a higiene. Tem, não tem? E se ele não tem, ele tem alguma família, algum familiar que pudesse fazer essa higiene? Ele tem disponibilidade de vir ao hospital com emergência, se uma prótese vazar, por exemplo, porque ele tem que vir domingo, tem que vir Natal, se o negócio vazar. Né? Ele não pode ficar o Natal comendo e aquilo ali, ele broncoaspirando. O que ele acha da voz da laringe eletrônica? Ele acha que a voz é desagradável? Isso é ruim para ele? Então, algumas perguntinhas que a gente vai fazendo. A voz esofágica, a gente sempre oferece os 3 métodos, mas a gente sabe que vai depender muito do esforço do paciente de fazer os exercícios e se manter na terapia, porque é um método que não é tão simples assim, então ele tem que ter um grau de dedicação. E a própria reconstrução do trato, né, a questão do trato traqueosofágico, do trato esofágico, né, no neoesôfago, em conseguir captar aquele ar, né, ele não pode ser um trato muito estreito, muito rígido, ele vai realmente direcionar aquele paciente. A gente já olha, a gente já sabe que ele vai ter mais ou menos dificuldade de ser um bom falante de voz esofágica. Não é impossível, mas eu acho que a gente tem que falar para o paciente, olha, você tem um trato mais estreito, a cirurgia foi muito grande, o cirurgião falou que a neofaringe ficou mais estreito do que ele achava que deveria, a gente vai precisar de um pouco mais de esforço do senhor. O paciente pode falar que sim ou não, entendeu? Vamos tentar, a gente pode dilatar, você vai ter que passar por outros procedimentos. Então, o ideal, assim, a gente tenta sempre, né? A gente sempre faz isso aqui, com que o paciente participe desse processo, porque ele vai entender as dificuldades, até porque, vamos supor, ele vai escolher uma voz esofágica. Por mais que a gente ache que não é o adequado, a gente vai apostar com ele, a gente está ali para incentivar. E ele fica com a laringe eletrônica, a gente espera que ele fique com a laringe eletrônica durante o processo, para ele ter um meio de comunicação, né? Que é rápido, fácil, ele fica com a laringe eletrônica. Mas ele vai treinar a voz esofágica até quando ele achar que deve. E eu acho que tem que fazer, vamos dizer assim, é o paciente que tem que desistir, e não a gente, entendeu? A gente não tem que desistir de nada. Ele que tem que falar, tá difícil, vamos passar para outro, vamos ficar assim mesmo. A única coisa que a gente tenta bloquear é quando o paciente realmente não tem condições de botar uma prótese e a gente sabe que aquilo vai causar mal a ele. Porque, por exemplo, um paciente, vamos supor, que tenha Alzheimer, por exemplo, no nosso caso, que a gente já tem alguns, tem Alzheimer, não está conseguindo mais lidar com a prótese, está vazando muito, ele está tendo questões pulmonares vamos dizer assim, sequência, né, frequente. Aí a gente tenta fazer com que ele entenda que tem que tirar ele e a família, a gente tem que fechar aquele shunt. Mas ainda assim a gente não força,
entendeu? A gente tem que ir orientando e aquilo ali tem que entrar, ele tem que entender que é melhor para ele. Se ele entende que a gente está fazendo o melhor para ele, está querendo o melhor para ele não vai ser contra, né? Dificilmente. Aos poucos entra. Pode ser difícil, mas aos poucos ele vai entendendo. E é o melhor das coisas, ele tem que ser parceiro, né? O que pode ser plástico, ou pode ser de metal, ou pode ser de silicone. Que não é só o paciente laringectomia total que usa, normalmente pacientes de cabeça e pescoço com tumores avançados, no pós-cirúrgico, todos eles usam, porque o cirurgião constrói um buraquinho, né, uma passagem, um ósteo, aqui na altura da fúrcula, né, no pescoço, para poder garantir uma via aérea, vamos dizer assim, segura. É um paciente que faz uma cirurgia de boca, que vai edemaciar muito a boca e pode fechar ali a passagem. Ele vai fazer uma traqueostomia, justamente para ele não correr esse risco. Então, essa traqueostomia ela pode ser definitiva ou temporária. A gente tem, é tão frequente na cabeça e pescoço, que a gente tem uns manuaizinhos de orientação, tá vendo, do INCA, que é justamente para poder orientar o paciente, que eles ficam distribuídos por aí, que o paciente pode ler, o familiar, como é que limpa, para que serve, porque é muito frequente na cabeça e pescoço. Então, como é que acontece normalmente? Quando ele sai da cirurgia, ele normalmente sai de cânula plástica, porque as cânulas plásticas normalmente têm balão, né? A maioria dos modelos que a gente tem aqui tem um balão, que não é para isso, mas a gente sabe que tem uma questão ali de dificultar uma aspiração maciça de secreções, sangue, que a gente tem no pós-cirúrgico. Então, quando a gente vai ver o paciente no pós-cirúrgico imediato, o fonoaudiólogo, eu normalmente levo alguém comigo, algum enfermeiro, algum fisioterapeuta, porque a primeira desinsuflação do cuff, ela é muito, vamos dizer assim, traumática, se eu posso dizer assim, porque é muita secreção, o paciente precisa ser aspirado, então a gente orienta, olha, você vai tossir muito agora, eu preciso que você escute o que eu estou falando, que eu vou te orientar a tossir, vou te orientar a engolir, então tem que ter alguém ali com você para ser rápido, né, para você não deixar o paciente em desconforto por muito tempo. E se for uma cânula que seja, vamos dizer assim, temporária, você vai, todo aquele processo de desinsuflar o cuff, avaliar a saliva e etc., que vai ser feito junto com a equipe. Quando é um paciente que vai fazer uma traqueostomia definitiva, aquele dispositivo, né? Eu não sei se eu falei isso, mas a cânula, ela é vamos dizer assim, um dispositivo circular, né, cilíndrico, que vai estar ali garantindo que aquele buraco não feche. Porque o organismo tem necessidade de fechar. Então, ele está ali garantindo, primeiro que não obstrua com secreção, porque aí você pode limpar, e você garantir que aquilo ali está aberto, né? Além do balão inicial, você tem que garantir que está aberto. Depois que você passa por esse processo de que, melhorou a saliva, ou se for o caso do laringectomia total, sangue, não tem mais essa questão, a gente pode tirar o balão, né? Isso, se o paciente não tiver em ventilação, a gente tem outras questões com a fisioterapia. Eu estou falando do paciente que não tem essa questão, né? A gente pode tirar aquele balão para que ele fique sem e a gente consiga passar o ar e ressensibilizar aquele lugar. E a cânula metálica, ela tem um pouco, o paciente se sente um pouco mais confortável, ela é um pouco menor, enfim. O paciente laringectomia, quando é uma cânula permanente, uma traqueostomia permanente, o paciente fica com cânula para sempre? Não INCA. A gente tenta fazer com que o paciente vá se acostumando sem ela, eles se sentem seguros com aquilo, porque eles sabem que aquilo ali está abrindo, né? Então eles ficam com medo do buraquinho fechar. Mas a gente tem técnicas que a gente vai, olha, mede assim, faz assado. A enfermagem está muito junto, orientando nos cuidados nesse manejo. E aos poucos a gente vai desmamando ele da cânula. Até que ele fica sem. Então, alguns com medo colocam só para dormir, para ver que não está diminuindo, etc. Alguns outros por necessidade. O organismo tenta fechar, você vê que ele tem uma tendência de fechar, então a gente pede para botar só à noite. Mas realmente, assim, você ficar sem aquele cordãozinho no pescoço é uma liberdade, né? Então, a gente tenta fazer com que eles fiquem sem. Mas é óbvio que é necessário. Alguns não conseguem, porque o organismo tenta fechar. E eu acho que, assim, em termos psicológicos, é um impacto muito grande. Você tem uma ostomia, né? Você tem um acesso no pescoço, é sempre um ponto até de vergonha que eles têm. Porque a tosse é diferente, você chama, o barulho é diferente, você olha, né? O que é isso?
Então, assim, até aspecto de higiene, eles falam assim às vezes, ai, eu acho que as pessoas têm nojo de mim, sabe? E isso é muito impactante para o paciente, né? Uma coisa que a gente não costuma ouvir, mas aos poucos, às vezes, você vai fazendo contato com o paciente, né? Você vai tendo mais intimidade, ele vai tendo confiança em você, ele vai falando as coisas. É que às vezes o homem, a grande maioria é homem, né? Casado, ele é mais alto que a mulher. E a traqueostomia fica na altura da mulher. A mulher fica na altura da traqueostomia. Então, eles ficam sem graça da mulher estar ali, às vezes. Já pensou, você pegar uma secreção no rosto da sua esposa, como é que ficaria, né? Ele fica desconfortável com aquilo. Mas eu acho que é tudo uma questão de conversar. Ele tem maneira de proteger, sabe? Tem dispositivos que já tampam, né? A gente já aqui já oferece o HME, eu acho que eu tenho aqui. A gente já tem o filtro, o HME para a gente colocar e tampar, eu acho que ele se sente mais protegido. Para aqueles que não têm acesso, a gente ficar sempre com o protetorzinho de traqueostoma, e ele tentar fazer aquilo da maneira mais natural, tá sempre com lenço. Eu acho que a informação também, as pessoas perguntam, explica bem natural. Olha, eu tive um câncer de laringe, eu respiro agora por aqui, isso aqui é onde eu respiro. Então, isso aqui é essencial para minha vida. É por isso que a gente não sai secreção pelo nariz, né? Então, eu saio por aqui. Então, o meu é até melhor, porque eu tampo, ninguém vê, entendeu? Ele tem que apoiar. Eu acho que é igual a gente, né? Eu acho que todo mundo que, se você gosta da pessoa, seu familiar, você gosta, eu acho que você tem que apoiar. O que a gente vê muito é que, às vezes, você imagina, né? São homens que, às vezes, fumam, bebem, então, às vezes, já vem com uma divergência da família. E isso, às vezes, é um ponto, você fala assim, isso é ruim. Não, isso, às vezes, é benéfico, sabe por quê? Porque é uma oportunidade que eles vão ter de reconstruir a família. De olhar que, às vezes, aquela briga que tinha antes, a esposa que mandava parar de beber, mandava parar de fumar, ela estava fazendo aquilo para o bem dele, sabe? Então, eu acho que a gente tem que identificar aquele momento e chamar a psicologia, chamar o serviço social, para poder unir aquela pessoa de novo. E assim, se você gosta da pessoa, você tem que apoiar. Daqui para frente, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para contribuir? E tá do lado. Não adianta, sabe aquele clássico, o que passou, passou? Vamos começar daqui para frente. Ela aprendeu a duras penas que não deveria fumar, não deveria deixar saúde, não deveria. Então vamos fazer a partir de agora. E eu vejo muitas famílias se reunirem e a pessoa ter a falar assim, olha, eu já escutei essa frase mais de uma vez, tá? Que o câncer foi bom para mim, me ensinou a viver, sabe? Me ensinou coisas diferentes. Eu sou uma pessoa melhor hoje, eu cuido mais de mim. Foi o que eu falei para o seu Gesiel. O que trouxe você aqui, você tem que identificar e tentar mudar, seja o que for, sabe? Seja alimentação, seja, às vezes, falta de cuidado de si mesmo. Porque eu tenho pacientes que eram atletas, não sei o quê, nananã, mas cuidavam de um aspecto, não cuidavam de outro. Então, ter uma atenção com outras questões. E a família, ela tem que falar assim, aquela pessoa que está ali, que passou por essas situações, ela precisa de apoio, de suporte. E você tem que estar ali para o que ela quiser, assim, para o que ela precisar. Olha, ter paciência, né? Porque você vai, às vezes, não entender o que a pessoa está falando, participar do processo, entender. Você tem que estar como um apoio para o que der, e entender tanto quanto, sabe, as mulheres. E uma coisa eu posso dizer, nas pesquisas que a gente faz aqui, todo paciente que tem suporte familiar são os pacientes que têm melhor prognóstico. Isso é sem dúvida. Porque, cara, você não tem dúvida, se as duas são fonoaudiólogas, vão se formar, né? O que a gente orienta é muito difícil. Às vezes é chato, sabe? Você fazer o exercício várias vezes. Então, se tiver uma pessoa do teu lado ali te incentivando, não, vamos fazer, você vai ficar com a voz melhor. Vamos comer isso aqui agora. Olha, eu vou fazer essa sopinha aqui que eu vou botar um tempero melhor. É chato você ficar comendo sua sopa, mas eu vou botar um tempero diferente, eu vou comer com você. Ele vai ter mais estímulo de fazer, sabe? Então, eu acho que é por isso que é um dado que é marcante das nossas pesquisas. Quem tem suporte familiar, tanto que a gente até brincou uma vez aqui, quem é casado, que antes a gente botava quem é casado, não é quem é casado, é quem tem suporte, né? Mas na época a gente estava falando quem era casado, aí um amigo veio e falou assim, olha,
é melhor você casar, porque quem casa não tem, vive mais, o câncer não mata. Não é isso, né? É porque a pessoa tem suporte. Tamanha a importância que é esse familiar, filho, marido, esposa do lado. Então, 50% da cura é uma ajuda ali do lado. Do diagnóstico, com informações, esclarecimentos, para que o paciente não se sinta perdido. Então, bom, olá a todos, obrigada pelo convite. Eu vou dar a minha visão e depois eu queria que o Gisel complementasse, dizendo se ele realmente se sentiu assim. Eu acho que a fonoaudiologia, nesse início de tratamento, ela tem duas coisas importantes a fazer. Primeiro, no diagnóstico, eu acho que os pacientes, principalmente de câncer de laringe, têm muitos sintomas fonoaudiológicos. Você tem rouquidão, você tem dificuldade para engolir, você tem uma dor localizada, isso tanto câncer de boca, câncer de laringe, câncer de orofaringe. Eu acho que a cabeça e pescoço, o tumor de cabeça e pescoço, de uma forma geral, ele tem muitos sintomas fonoaudiológicos associados. Então, o fonoaudiólogo, além de ter essa importante educação logo no início, de colocar para um paciente, olha, você está rouco, você tem que procurar um médico para ver o que é isso, pode ser alguma coisa mais grave, e ajudar nesse diagnóstico precoce, e também isso no início do tratamento, e depois do diagnóstico, quando o paciente já está sabendo que ele vai ter que fazer um tratamento desses, ele pode ajudar a orientar como é que vai ser o processo. Eu sei que eles têm uma dificuldade, às vezes, de comunicação por conta da tráqueo, da sonda, das cirurgias, e é muito importante o paciente ter uma via de comunicação, e também falar um pouco do processo de terapêutico, explicar ao paciente qual vai ser as opções de tratamento que ele vai ter em termos de fonoaudiologia. E eu acho que o fonoaudiólogo fica muito junto do paciente o tempo todo, porque eu acho que é um profissional que você, às vezes, a nutrição dá alta, a fisioterapia dá alta, e o fono fica, porque ele tem que aprimorar a comunicação, que às vezes é a longo prazo, uma troca de prótese. Então, a gente acaba tendo um tratamento longo e a gente tem que fazer esse vínculo logo no início. E, assim, eu espero que eu seja um ponto de confiança entre os pacientes né, eu e os pacientes, a gente tem uma troca de confiança, eles possam confiar em mim, dizer o que eles estão sentindo e as necessidades. E, às vezes, a gente traduz isso para a equipe. Fala, Gisel. Você acha que é assim mesmo? Primeiro, bom dia a todos. Doutora, vocês agora é vítima porque no meu diagnóstico inicial, quando fui constatado o meu levanta, eu fui diagnosticado com câncer inicialmente por uma otorrinolaringologista, só que quem beijou totalmente o diagnóstico, quem assim, com 10 minutos de conversa, virou uma colega e falou, olha, você está certa, foi realmente uma fonoaudióloga, porque, como você mesma também colocou, todos os sintomas físicos que eu tinha, a médica detectou a bebedidão, a aparência do tumor bizanho aqui, só que o histórico, com 10 minutos de conversa, todo o histórico que dessa conversa com o apoio foi o que determinou realmente a exatidão do diagnóstico e realmente, como você colocou, essa parte de finalização, ela é perfeita porque quando todos os outros profissionais saíram, a fonoaudióloga continuou, porque o processo dela é muito mais robusto, é muito mais lento, porque envolve muito mais um campo muito maior, muito maior. Quando saiu a nutricionista, saiu o Dorino, saiu todos, amor continuou, porque quando todos saíram, aí começou realmente o trabalho dela, e eu trabalho bastante amplo, bastante extenso e bastante importante. Se a gente for pensar num paciente com câncer avançado de laringe, a gente tem a gente tem a associação de rádio e quimioterapia muitas vezes.
Então, eu vou falar um pouco dos dois, né? São tratamentos muito agressivos, que sempre vão usar um mínimo que seja desconforto nessa parte de alimentação do paciente, porque a mucosa, ela é muito sensível, então ela sofre com esse tratamento. Então, às vezes, ela fica mais avermelhada, às vezes ela fica com pequenos machucadinhos, né, pequenas ulcerações, e isso vai dificultar a alimentação, uma alimentação com uma consistência mais sólida, né, um alimento mais consistente, tipo pão, carne, um alimento mais seco. E eu acho que é muito importante a fonoaudiologia estar atenta a isso, porque nesse momento do tratamento, principalmente quando o paciente está em curso de tratamento, a gente precisa garantir que o paciente esteja nutrido. Porque qualquer coisa que ele aconteça com ele, em termos clínicos, ele vai internar, precisar colocar uma sonda, enfim, um suporte nutricional, e o tratamento vai ser interrompido. E isso é ruim para o paciente. Então, a gente tem que diferenciar os efeitos agudos, que são os efeitos, e os efeitos tardios. Os agudos são esses, a gente fica com uma mucosa mais avermelhada, às vezes um pouquinho mais machucado, então a gente precisa orientar o paciente a comer uma comida mais batida, mais macia, às vezes um pouco menos quente, né? Assim, mais para a temperatura ambiente. Algumas temperaturas, às vezes, eles referem que tem conforto, tipo uma água mais gelada, né? Uma sensação de conforto. E a gente tem os efeitos tardios, que já é da fibrose, a musculatura fica um pouco mais endurecida, a gente tem uma diminuição significativa da saliva, e tudo isso o fonoaudiólogo tem que estar atuando antes, nas orientações, porque o paciente precisa estar prevenido que isso vai acontecer, durante, porque ele tem que acompanhar esses efeitos e ir adaptando as consistências, e no pós, nessa questão da gente tentar avaliar toda essa questão da consistência, se for necessário, por conta da saliva, e manter os exercícios. A gente tem uma premissa que a gente precisa usar, a gente precisa manter essa musculatura em trabalho para que a gente possa ter um bom resultado no depois. Então, não existe, assim, muito ruim um paciente que chega para a gente tardiamente depois desse processo todo. A gente tem que manter os exercícios e a orientação o tempo todo para que a gente tenha os melhores resultados. Eu acho que o Gesiel pode falar um pouquinho para a gente como é que foi durante a radioquimioterapia, né, Gesiel? Como é que foi a sua alimentação? Completando o que você falou, eu, quando fui diagnosticado, eu já estava no estágio bastante avançado, sendo que, assim, de imediato foi descartado qualquer outra possibilidade de tratamento imediato, de não intervenção cirúrgica. Logo após isso, logo após a cirurgia, eu entrei no tratamento de radioterapia e realmente todo o processo alimentar é alterado, as alterações, como você falou, também colocou, elas acontecem, elas dificultam muito, existe uma espécie de estreitamento, você começa a ter uma grande dificuldade para engolir a alimentação, bastante difícil. Existe alimentos que você, teoricamente, você é obrigado a suspender, porque você não vai ter ganho algum, o pão, a carne. Essa alimentação que você colocou, alimentação mais suave, é fundamental, porque você precisa estar alimentado para poder estar dando condições do seu corpo estar por si só se recuperando, porque não é legal para ninguém interromper um tratamento, iniciar uma intervenção. Não é interessante para ninguém, tanto para o paciente que vai ter um retardo muito grande nesse tratamento, como também vai ter perda. E para o opcional também é bastante ruim ficar interrompendo diversas vezes, então a alimentação é fundamental. Eu acho que informação é sempre poder, sabe? O paciente ele precisa ter o máximo de informação possível para que ele consiga decidir e entender todos os passos do tratamento e estar do lado da equipe e entender que a equipe está do lado dele. Então, eu acho que o conhecimento do profissional que está ali acompanhando, o profissional fonoaudiólogo, que está acompanhando o paciente, ele tem que ser muito sólido e muito profundo. Primeiro porque você tem que estar disponível para tirar todas as dúvidas,
que ele possa ter, e orientar de início, você fazer uma previsão, um prognóstico do que aquele processo ali vai gerar para ele. Então, foi o que eu acabei falando antes. Olha, você vai fazer um tratamento de radioquimioterapia, ele vai ser feito em tantas sessões, dessa forma. Você pode ter uma dificuldade de alimentação nesse período que vai ser assim e dessa forma. Então, você tem que ter conhecimento da causa para você poder passar para ele dos sintomas e para ele estar preparado. E como é que a gente diminui? Assim, eu entendo que às vezes eles ficam mais tímidos em falar. Eu acho que você tem que se colocar disponível. Eu acho que essa relação fonoaudiólogo-paciente, né? Terapeuta-paciente, ela é fundamental. Isso você tem que construir desde o início, desde do pré-operatório. Você se colocar disponível, você falar que você está ali para tirar as dúvidas, mas eu acho que nesse início, essa antecipação que você tem é muito importante, porque ele vai ver que você está ali e você está do lado, e você deixar as coisas todas combinadas, você vem aqui, você pode me procurar, ele tem que saber que ele tem uma pessoa que está ali para ajudar ele para qualquer coisa. Você tinha essa pessoa, Gesiel, que estava ali do seu lado? Olha, eu passei a ter, a partir do momento que eu fiz a cirurgia, eu fui muito bem assistido pelo pessoal da UNB, tanto radiologista quanto dos profissionais técnicos envolvidos. Eles me deram um suporte muito grande. E parte do que Luana falou, essa dificuldade de informação, infelizmente, doutora, a nível de literatura brasileira, nós somos muito ruins, muito ruins mesmo. Tudo que eu consegui, graças a Deus, foi através do INCA, porque o INCA não só oferecia essa literatura, como ele abria também possibilidade de pesquisa, porque com exceção disso, é muito esmarço, é muito pouca informação, pouca gente que fala alguma coisa, a sensação que dá é que por ser uma coisa bastante pessoal, mesmo os profissionais médicos envolvidos, eles não foram comentar como exemplo, metade das informações que eu obtive fora do mundo do cirurgião, mas a verdade eu consegui embora porque o cirurgião de cabeça pescoço que foi no caso que me operou, ele me deu informações muito boas, muito vagas. Agora, o pessoal do INCA foi perfeito, foi ótimo, a nível de, como eu falei, não só a nível de disponibilizar o material didático muito bom, eles ainda vêm ganho, então você pesquisa muitas outras coisas, isso é excelente. Talvez isso seja uma maneira de você quebrar esse distanciamento profissional-paciente, que é tão necessário, né? Porque todo mundo ganha com isso. Nos dois, então, tá? Porque a gente tem dificuldades imediatas e tem dificuldades tardias. Imediatamente após a cirurgia, é uma cirurgia muito extensa. Então, a gente tem, vamos dizer assim, a gente mexe no pescoço inteiro, ele é ressecado, a gente tira a laringe, então a gente tem muitas áreas que precisam ser costuradas, suturadas, enfim. Aquela região ali, ela precisa, vamos dizer assim, de um tempo para cicatrizar, ela precisa ter um tempo para o organismo se recuperar. E durante aquele período, que às vezes ele é variável, às vezes ele é mais curto, às vezes ele é mais longo, o paciente precisa manter uma dieta oral zero. É por isso que ele precisa ficar com a sonda de alimentação por um período que a equipe vai julgar ali o necessário, porque ela vai avaliar a cicatrização, os pontos, se tem algum ponto que não está bem cicatrizado, enfim. Depois dessa cicatrização inicial, que a gente vai iniciar a dieta, a gente faz toda uma orientação, porque a sensação, o Gesiel podia falar depois isso para a gente, a sensação da deglutição, ela muda completamente. Nós que temos uma laringe que movimenta durante a deglutição, eles não têm mais essa laringe movimentando. Então, no início, é comum os pacientes me dizerem assim, a gente vê que ele engoliu, ele fala assim, mas eu não engoli. A gente fala assim, engoliu sim. Porque essa nova sensação, né, da passagem do alimento, às vezes a gente até começa com um alimento um pouco mais, uma temperatura um pouco mais gelada, para ele sentir a passagem,
É claro que é diferente. Então, eu não posso nem dizer que é uma dificuldade, é uma adaptação que ele precisa passar ali, que não é tão longa, é curta, às vezes na primeira, segunda sessão ele já começa a entender que aquilo mudou. E, normalmente, depois da cirurgia, se for um processo que ele vai fazer uma radioterapia adjuvante, que a gente chama, que é depois, né, a radioterapia depois da cirurgia, aí ele vai passar pelo processo de radioterapia, e esse pode, mais uma vez, ocasionar uma alteração, porque tanto a cirurgia quanto a radioterapia podem reduzir a passagem da comida que a gente tem normalmente. A gente tem um caninho que a comida passa. E esse caninho, ele é costurado, ele é refeito depois da cirurgia. Então, se esse caninho ficar muito estreito, o que acontece é que vai ter que passar coisinhas muito pequenininhas. Então, a gente tem que orientar o paciente, ele tem que fazer uma mastigação adequada, ele tem que comer, a radioterapia vai diminuir a saliva, ele vai ter que comer uma comida que tenha ali acompanhada de um líquido, água, enfim, ou que seja uma comida mais úmida, para o trânsito ficar facilitado. Então, a gente tem algumas adaptações que não vão servir para todos, porque você pode ser um paciente que tenha um trânsito bom, e você não tem essa necessidade de uma mastigação, vamos dizer assim, muito além do que você já fazia antes, ou comer uma comida com um tamanho, né, de porção menor, ou você vai ser aquela pessoa que vai ter um caminho mais estreito, tanto por conta do edema da radioterapia, do inchaço, quanto às vezes por conta da própria fibrose ali, né, o endurecimento da região. Se você tiver um trato que seja muito estreito, a gente tem o que fazer. Aqui a gente tem um setor de endoscopia que a gente faz uma dilatação, né? Não sei se eu consigo mostrar, né? Uma dilatação desse trato, né? Então, eles vão e abrem um pouco para a gente conseguir passar, para o paciente conseguir engolir uma comida que seja mais próxima do normal, e normalmente a gente tem sucesso nesse tipo de paciente. É um processo longo, que ele vai fazer várias vezes a dilatação, mas tem um bom prognóstico, uma boa resposta. Como é que foi, Gesiel, logo depois que você operou? Como é que foi essa alimentação? Olha, doutora, como você não bem colocou, realmente a cirurgia é bastante extensa, ela é bastante invasiva, e eu tenho que completar que você, na verdade, você desmonta e monta de novo o ser humano. Literalmente, nós somos remontados por completo, então todo o processo muda. E do que você falou de engolir, não engoliu, é bem assim mesmo, você tem a sensação que não engoliu nada, quando na verdade não engoliu. Eu me lembro que a agonia, né, o desespero de voltar logo a me alimentar normal era tão grande que eu tinha sempre a sensação de não ter engolido nada e já tinha engolido o probleminha, o pó cirúrgico, o pó do meu dedão, mas assim, foi uma coisa tão pequena que o próprio organismo acabou de se encarregando de resolver da a radioterapia. Ela de novo, ela me deu a sensação de dificuldade para comer grande, bem grande. Eu tive, na verdade, um problema meio sério, porque durante a radioterapia eu tinha assim 60% de dificuldade para me alimentar. Depois que terminaram as sessões nas últimas, aí parece que tudo veio à tona. Aí eu comecei a ter, ao final, o que eu deveria ter tido no momento. Aí foi bem difícil, porque eu tava morrendo o risco realmente de ter que fazer essa dilatação que a senhora falou. Porque segundo a minha radiologista, ao término do tratamento, o meu organismo tava se fechando inteiro. Ele tava reduzindo tudo quase a zero. E ela me deu um prazo de 2 ou 3 dias. Se eu não percebesse alguma mudança, aí eu teria que fazer realmente essa dilatação. Felizmente não foi necessário. Graças a Deus, ninguém teria feito desgastante. Os motivos que leva a alguns fonoaudiólogos não se adaptarem à oncologia é porque a gente tem que se acostumar com o discurso da morte. A gente está o tempo todo permeando situações de morte,
e perdendo pacientes, obviamente, até porque a gente tem pacientes que não têm alta. Os laringectomizados não têm alta, né? É por isso que todo mundo vai embora e a gente fica, né? Porque a gente fica com aprimoramento vocal, a gente fica trocando cânula, a gente, enfim, né? Claro que não a gente, né? A enfermagem faz, mas é um paciente que está sempre ali com a gente, né? Enfim, com o trabalho todo que a gente tem. E, eventualmente, a gente perde um paciente ou outro, às vezes nem só pelo câncer, mas por conta da idade, né? Porque as outras doenças estão aí, né? O paciente, às vezes, não se cuida, faz um AVC, enfim, tem outras doenças neurodegenerativas, Parkinson, enfim. E fora as patologias que a gente tem da própria oncologia, que são graves e acabam vitimando alguma parcela dos nossos pacientes. Então, a gente tem que estar preparado para ter esse discurso. Tanto para um paciente que tem um prognóstico, então eu acho que você saber da doença, né, você saber é por isso que é tão importante essas discussões em equipe, os rounds, né, os tumor boards, porque a gente vai discutir o caso do paciente, a equipe médica, todo mundo junto. Então, a gente vai saber se aquele paciente tem um prognóstico a longo prazo de vida ou não. Então, isso vai fazer a gente se preparar qual vai ser o nosso processo terapêutico, o nosso planejamento terapêutico para aquele paciente, e vai fazer a gente ter aquele discurso de vamos tentar confortar, vamos tentar, porque a fonoaudiologia tem um papel primordial nisso, de confortar e levar auxílio e comunicação e, enfim, alimentação nos últimos dias. E para o paciente que ele tem um prognóstico, que eu acho que o grupo de laringectomizados é um grupo que a gente tem um prognóstico longo, né? Eles têm até, se redescobrem depois do tratamento. Eu acho que a gente tem que passar isso. A gente tem que passar que a doença, a gente tem que ser bem verdadeiro. Eu acho que eu não falo mentira para os meus pacientes. É uma doença grave, você vai ter que se dedicar ao seu tratamento. Você não pode abandonar o tratamento, você tem que se cuidar, sabe? Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, assim, alguma coisa trouxe você aqui. Seja o seu comportamento alimentar, seja o fumo e o álcool, enfim. E você tem que descobrir o que é e corrigir isso. Então, você tem que ser uma pessoa que tem que se dedicar ao tratamento, à sua saúde, você tem que ter tempo para você vir no hospital, você tem que ter cuidado com a sua alimentação, e isso vai fazer completa diferença na sua sobrevida, no pós, né, no pós-tratamento. E mostrar isso para ele, que ele também é ator da sua recuperação. Ele tem um papel fundamental. E assim, as coisas vão ser diferentes? As coisas vão ser diferentes. Você vai falar diferente, você vai comer diferente, talvez você vai andar diferente, mas eu acho que todo dia é diferente para todo mundo, sabe? A gente vai ficando mais velho, a gente descobre que a gente tem um problema, uma diabetes, a gente não precisa ter câncer para nossa vida mudar. A gente que é mulher, a gente tem filho, a gente casa, então a vida é feita de mudanças. Então mais uma mudança que ele está passando. E uma coisa também que eu gosto muito de falar para eles é o seguinte: se você tem uma outra chance, se você está aqui, a equipe de saúde falou que você vai tratar, e você tem uma sobrevida, você tem uma outra chance. Então, aproveita essa chance, redescobre a vida, inventa diferente, descobre outros prazeres, sabe? Eu fumava, eu gostava muito do cigarro, mas será que só isso que você tem prazer na vida? Alimentação, a família, o contato com outras pessoas que talvez você não via há muito tempo. Então, eu acho que é por aí que eu tento... Cada um vai fazendo o seu discurso, cada um vai descobrindo como é que conversa com o paciente. Isso é certo. Você vai ter que ter experiência para você saber por onde você vai motivar. Então, eu acho que a minha linha de raciocínio é mais ou menos essa. Aonde você descobriu, Josiel, a força para continuar? Conta um pouco. Olha, como vocês tão bem colocaram, o câncer, infelizmente, ele ainda é sinônimo de morte. Infelizmente, como eu brinco às vezes, que a minha geração, eu tenho 60 anos, a minha geração, câncer era uma palavra que não se pronunciava dentro de casa, sabe? O câncer era uma doença maldita, a associação câncer-morte era, como ainda é muito viva, muito forte. Quando eu fui diagnosticado, eu fui pela coerência, eu fui uma vagina etérico por mais de 40 anos,
uma série de agravantes, aficionado, cardíaco, infelizmente sem muita preocupação com qualidade de vida. Só que como você também colocou, você é a pessoa mais importante dessa novela. Você tem que ser o ator principal. Você tem que fazer a diferença. E quando você fala em segunda chance, realmente é uma segunda chance. Só que você tem que aproveitar isso de uma maneira diferente. Não é só, eu penso, né, que não seja só você se recuperando, mas você de alguma forma colaborando, contribuindo para que outras pessoas também vejam a coisa como você vê. Que outras pessoas também tenham a mesma perspectiva que você vive, que você tem. Olha, sua vida mudou. Você vai comer diferente, você vai dormir diferente. Olha, pra você ter uma ideia, eu durmo literalmente sentado há 8 meses, porque mudou tudo aqui. A minha alimentação é bem diferente, é porque mudou tudo aqui. A minha fala é diferente, sim, porque mudou tudo aqui. Mas assim, eu mudei. Eu tenho que entender que eu mudei primeiro por alguma razão. Segundo, essa mudança tem que ser positiva em todos os aspectos. Em todos os aspectos houveram perdas. Eu não sei de verdade se houveram perdas. Pra mim, houveram mudanças necessárias que tinham que ser feitas. E foram. Eu perdi a bala, perdi a mais do para de fumar. Eu tive ganho. Eu não perdi a voz, eu mudei o jeito de falar, eu tive ganho. Hoje eu tô aqui podendo falar pra outras pessoas como eu que passam e passaram por problemas parecidos. Olha, vai, enfrenta, você consegue. É você vivenciar os famosos tamo junto. E esse é o papel do fonoaudiólogo, é fundamental pra mim. O fonoaudiólogo, ele é o último, sabe aquela história de que o último que sai apaga a luz. O fonoaudiólogo nunca apaga a luz, porque ele nunca sai, acaba o filme e ele continua lá. Muito obrigada, Gesiel e Andressa, por responderem às nossas perguntas. Acredito que foi bastante rico, né, a nossa discussão aqui. E agora a gente encerra o bate-papo oncológico. Muito obrigada.